Quando pensamos em idolatria, logo vem à mente aquelas imagens de esculturas antigas, bezerros de ouro ou deuses pagãos que o povo de Israel costumava adorar. Mas a verdade é que a idolatria não acabou, ela só se modernizou. A Bíblia define idolatria, em essência, como qualquer coisa que ocupa no coração o lugar que pertence exclusivamente a Deus. E hoje, mais do que nunca, somos tentados a substituir o Criador por criaturas, bens, sonhos e até pessoas. O apóstolo Paulo alertou: "Portanto, meus amados, fugi da idolatria." E ele não falava apenas de estátuas, falava de tudo o que nos domina, consome nossa devoção e nos afasta da verdadeira adoração. Nos dias atuais, idolatramos carreiras, contas bancárias, relacionamentos, influenciadores digitais, aparência e até a busca desesperada por felicidade. Tudo isso pode se tornar um ídolo quando colocamos nossa esperança e identidade nisso, em vez de em Deus. Jesus foi direto: ninguém pode servir a dois senhores. E é aí que mora o perigo. A idolatria moderna é sutil. Ela não exige que ajoelhemos diante de uma estátua, mas que vivamos em função de algo ou alguém que não é o Senhor. Pode ser o celular que checamos antes de orar, o medo que temos de perder algo terreno, ou a obsessão por controle que revela a falta de confiança nele. Neste vídeo, vamos expor as formas camufladas da idolatria que muitos nem percebem, mas que roubam a glória de Deus e escravizam corações. Porque no fim, como diz as Escrituras, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E isso inclui os ídolos do século XXI. Deus nos deu dons, recursos e relacionamentos como bênçãos para serem usados com sabedoria. Mas e quando essas mesmas bênçãos começam a ocupar o seu lugar em nossos corações? A Bíblia mostra que até o que é bom pode se tornar um ídolo, quando passa a dominar nossos pensamentos, prioridades e segurança. O trabalho, por exemplo, foi criado para ser um meio de sustento e propósito. Mas quando vira uma obsessão que suga nosso tempo, saúde e devoção, transforma-se em um Deus exaustivo. O próprio Salomão, depois de acumular riquezas e sucesso, concluiu: vaidade de vaidades, tudo é vaidade, porque nada preenche o vazio que só Deus ocupa. O dinheiro, outro dom legítimo, torna-se perigoso quando amado acima daquele que o provê. Jesus alertou: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quantos hoje vivem angustiados, não por falta de recursos, mas por uma ânsia insaciável que os afasta da simplicidade da fé? Até os relacionamentos mais sagrados, como família e ministérios, podem virar idolatria quando depositamos neles expectativas que só Cristo pode suprir. O profeta Ezequiel denunciou líderes religiosos que, em vez de apontar para Deus, se colocaram como ídolos em seus próprios corações. O pior é que essa idolatria disfarçada raramente é reconhecida. Ela se esconde atrás de frases como "é pelo meu futuro" ou "é para ajudar os outros", mas o coração, aos poucos, se afasta da dependência divina. A questão não é abandonar responsabilidades, mas lembrar que tudo é ferramenta, não fim. Como Paulo escreveu: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. E se engana quem pensa que essa armadilha é apenas individual. Nossa cultura incentiva a adoração ao sucesso, à imagem e ao prazer imediato, um eco da antiga Babilônia, onde tudo girava em torno da autossuficiência humana. Mas há um caminho de libertação: reconhecer esses ídolos sutis e realinhar o coração, como fez Josué ao desafiar o povo. Escolham hoje a quem irão servir. Enquanto isso, surge outra forma sorrateira de idolatria, ainda mais pessoal e difícil de confrontar. A que nasce no mundo digital, onde likes, seguidores e aparência ditam quem somos ou quem pensamos que precisamos ser.
Vivemos na era da exposição constante, onde cada foto, pensamento ou conquista é imediatamente compartilhado. E sem percebermos, transformamos telas em altares onde buscamos saciar uma sede que só Deus pode matar. A busca por likes, seguidores e aprovação digital não é inocente. Ela revela um coração que, mesmo sem intenção, trocou a glória do Criador pela necessidade desesperada de ser visto, admirado e validado por criaturas. A Bíblia já alertava, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E quantos hoje têm seu valor definido por números em uma tela? Essa autoidolatria é sutil. Ela se veste de compartilhamento inocente ou networking, mas no íntimo, alimenta uma ansiedade que só cresce, a de nunca ser suficiente. O salmista, porém, lembra: Deus, o Senhor, é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. A verdadeira identidade não vem de algoritmos, mas de saber-se filho amado, aceito incondicionalmente por aquele que nos criou. O perigo está em normalizar essa dependência emocional das redes, onde a autoestima flutua, conforme as notificações. Provérbios adverte: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedida a honra vai a humildade. Enquanto o mundo clama por viralizar, Cristo nos chama a morrer para si mesmo. Um contraste radical. Não se trata de demonizar a tecnologia, mas de examinar. Quem de fato recebe nossa adoração quando o coração dispara ao ver um elogio, ou se angustia com um silêncio virtual? E assim como a idolatria digital nos engana com promessas vazias de felicidade, outra armadilha se esconde por trás de discursos piedosos. A que transforma a fé em mercadoria, onde bênçãos são tratadas como produtos e Deus como um garçom celestial. Em um mundo onde tudo tem preço, até a fé corre o risco de ser reduzida a uma transação comercial. O evangelho da prosperidade distorcido, as promessas de milagres instantâneos e a ideia de que fé é investimento transformaram o sagrado em um balcão de negócios, onde Deus é tratado como um garçom celestial, obrigado a servir desejos humanos em troca de alguma moeda espiritual. Mas o profeta Malaquias já denunciava essa mentalidade quando o povo reclamava: que proveito há em servir a Deus? A pergunta revela um coração que não busca o Criador, mas sim os benefícios que ele pode fornecer. Jesus confrontou essa lógica quando expulsou os vendilhões do templo. O comércio no pátio sagrado era só o sintoma de um problema maior: a redução do relacionamento com Deus a uma barganha. Hoje, essa mesma distorção aparece em frases como: decrete sua bênção, ou se você contribuir, Deus será obrigado a agir, como se o Todo-Poderoso pudesse ser manipulado por fórmulas ou ofertas. O apóstolo Pedro alertou sobre aqueles que, por ganância, farão de vocês mercadoria. A verdadeira fé, porém, não é um produto, é um caminho de entrega, muitas vezes marcado por renúncia, como Jesus deixou claro: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O consumismo espiritual é perigoso porque cria cristãos superficiais que buscam Deus apenas pelo que Ele pode dar, não por quem Ele é. Jó, mesmo em meio à dor, declarou: ainda que Ele me mate, nele esperarei. Essa fé incondicional contrasta com a teologia do use Deus e descarte que tantos propagam. A idolatria aqui não está em um objeto físico, mas na própria ideia de que o Senhor existe para satisfazer nossos caprichos. E quando essa mentalidade se infiltra na igreja, surge outro ídolo ainda mais difícil de identificar: o culto à personalidade de líderes, onde homens e mulheres, em vez de apontar para Cristo, tornam-se o próprio foco da devoção. Há uma linha tênue entre admirar alguém e transformar essa pessoa em um ídolo. E é justamente nesse espaço que muitos tropeçam sem perceber. Quantos colocam pastores em pedestais,
seguindo cada palavra como se viesse diretamente do céu. Quantos se apegam a artistas gospel com uma devoção que deveria ser reservada apenas a Cristo? Até mesmo relacionamentos familiares, que deveriam ser laços de amor saudável, podem se tornar prisões emocionais quando esperamos que pais, cônjuges ou filhos preencham um vazio que só Deus pode ocupar. As Escrituras nos alertam: não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. O apóstolo Paulo enfrentou esse problema quando alguns coríntios começaram a dizer: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo. O discípulo foi enfático: pastores, mestres e líderes são apenas cooperadores de Deus, não o próprio alvo da fé. O mesmo perigo se repete hoje quando pessoas seguem mais as opiniões de influenciadores cristãos do que a própria palavra, ou quando depositam em um líder espiritual expectativas que só o Espírito Santo pode cumprir. E o que dizer dos relacionamentos familiares? A Bíblia exalta o valor da família, mas Jesus foi claro: quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quando transformamos pessoas, mesmo as mais amadas, em fonte última de segurança e felicidade, estamos preparando o terreno para decepções inevitáveis, pois todo ser humano é falho. Até o amor conjugal, quando idolatrado, pode se tornar uma prisão, como mostrou Salomão ao construir altares para agradar suas esposas estrangeiras. Essa idolatria relacional é especialmente dolorosa porque se disfarça de amor legítimo. Mas o primeiro mandamento não deixa dúvidas: não terás outros deuses diante de mim. E isso inclui colocar qualquer pessoa no lugar que só Deus merece. O antídoto? Como João Batista, precisamos aprender a dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua, apontando sempre para Cristo, a única fonte inesgotável de significado. Enquanto refletimos sobre esses ídolos afetivos, torna-se impossível ignorar as consequências devastadoras que toda forma de idolatria, antiga ou moderna, traz sobre nossas vidas, famílias e relacionamentos com Deus. As Escrituras estão repletas de advertências solenes sobre esse perigo. A idolatria nunca se contenta em ser um erro inofensivo. Ela cobra um preço devastador na alma, nos relacionamentos e no destino eterno. As Escrituras revelam, desde o Êxodo até o Apocalipse, que trocar a glória de Deus por qualquer substituto é como cavar cisternas rotas. Promete água, mas só deixa sede e deserto. Quando Israel insistiu em moldar o bezerro de ouro, mesmo após testemunhar as pragas do Egito e a abertura do Mar Vermelho, o resultado foi morte e desolação. Esse episódio não é apenas história antiga. É um alerta atemporal sobre o custo de abandonar o essencial por ilusões passageiras. Paulo adverte que os que praticam idolatria não herdarão o reino de Deus, não por um capricho divino, mas porque ídolos, sejam de metal ou de ambição, cegam o coração para a verdade. O profeta Oséias descreveu com dor o resultado dessa troca fatal. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Quantos hoje colhem crises existenciais, vícios e relacionamentos quebrados porque semearam sua devoção em coisas ou pessoas incapazes de sustentar o peso da adoração? Até a idolatria boa, como a obsessão por família ou ministério, quando levada ao extremo, sufoca o propósito original de Deus e transforma bênçãos em maldições. O mais trágico é que a idolatria não apenas afasta de Deus, ela escraviza. Jesus deixou claro: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Quem venera o dinheiro torna-se avarento. Quem idolatra o prazer, viciado. Quem endeusa pessoas, dependente emocional. O salmista, porém, revela o caminho de volta. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos do homem. Como eles são aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. A consequência mais cruel da idolatria é nos transformarmos naquilo que adoramos, vazios, surdos e mudos espiritualmente. Mas há esperança.
O mesmo Deus que declara o pecado da idolatria também oferece o antídoto. Purifiquem-se as mãos, vocês pecadores, e vocês de mente dividida, purifiquem o coração. Essa purificação começa quando reconhecemos que nenhum ídolo, por mais sofisticado que pareça, pode fazer o que só Cristo faz: libertar, preencher e redimir. E é nessa libertação radical que descobrimos o verdadeiro significado da adoração que agrada a Deus. A idolatria moderna não será vencida com meras proibições ou gestos exteriores, mas com uma revolução do coração. O antídoto bíblico não é simplesmente deixar de adorar ídolos, mas aprender a adorar corretamente, com toda a intensidade que o Criador merece. Jesus resumiu isso no maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quando Deus ocupa seu lugar legítimo, todo o resto encontra sua proporção correta. O segredo não está no que abandonamos, mas em quem abraçamos. A prática diária dessa libertação começa com um exame de consciência iluminado pelo Espírito Santo. Davi orava: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Precisamos dessa coragem de perguntar a Deus o que realmente governa nossos medos, nossos gastos, nosso tempo e nossas escolhas. Os ídolos caem quando trazidos à luz, pois prosperam na escuridão da inconsciência. A transformação continua com a renovação da mente, substituindo as narrativas do mundo pela verdade das Escrituras. Enquanto a cultura diz: seja visto, consuma, acumule, a cruz proclama: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Essa inversão de valores não é um mero discurso, é um novo modo de existir, onde encontramos liberdade ao nos rendermos e riqueza ao doarmos. Por fim, a adoração verdadeira se torna nosso estilo de vida, não apenas nos cultos, mas no trabalho, nas redes sociais, nos relacionamentos. Como os reformadores insistiam, coram Deo, vivendo diante da face de Deus em cada esfera. Quando Cristo é o centro, o dinheiro vira ferramenta, os talentos se tornam serviços, e as pessoas deixam de ser deuses para serem irmãos. A idolatria invisível se dissolve na luz daquele que é visível em tudo, o que enche todas as coisas em toda parte. Esta não é uma batalha que se vence de uma vez por todas, mas um caminho diário de vigilância e graça. Cada manhã traz a oportunidade de recalibrar o coração, até que um dia, na eternidade, finalmente o veremos face a face. E nenhum ídolo, por mais sedutor que seja, jamais poderá competir com esse encontro. Até lá, seguimos em adoração verdadeira, livres para amar a Deus acima de tudo e todas as coisas nele. Que essa mensagem tenha edificado sua vida. Agora quero saber de você. O que Deus falou ao seu coração hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se Deus te abençoou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé. Que Deus o abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo.